Leitura hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, onde fala que Jesus cura um homem paralítico outra vez. Capítulo 2 foi escrito por volta de 31 anos depois de Cristo, e diz assim: outra vez entrou em Cafarnaum depois de alguns dias, possivelmente depois de várias semanas, e se ouviu que estava em casa, na casa de Pedro. E logo, imediatamente, ajuntaram-se a ele tantos que já não cabiam nem mesmo à porta, e lhes pregava a palavra. A pregação e o ensino sempre vinham em primeiro lugar. Então vieram ter com ele, trazendo um paralítico, paralisia, que era trazido, carregado por 4 homens. E como não podiam chegar a ele por causa da multidão, a grande multidão, descobriram o teto onde estava. Naquelas partes do mundo, as casas costumam ter tetos planos, geralmente com degraus na parte externa da casa, conduzindo aos telhados. E fazendo uma abertura, havia de modo geral um ou mais alcapões no telhado, e foi por um desses que os homens entraram. Provavelmente depois de aumentar a abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E vendo Jesus a fé sem obras está morta, ou seja, de nada vale. E vendo Jesus a fé deles, diz ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Segundo os antigos, a desgraça, a condição física do homem doente era causada por sua vida pecaminosa. Portanto, Jesus, em primeiro lugar, abordou a verdadeira raiz do problema, sem condenações, apenas perdão e cura. No versículo 6, estavam ali assentados alguns dos escribas, e arrazoando em seus corações, e eles representam um espírito hostil que podia ser percebido por Cristo. E diziam: por que fala este assim? Blasfema, diz. Isso teria sido correto se Cristo fosse apenas um homem. Já que ele era a manifestação carnal de Deus, e eles estavam completamente enganados. Eles estão para ficar face a face com a divindade de Cristo. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Estão dizendo uma verdade. Entretanto, Jesus era homem e era Deus. E conhecendo logo Jesus em seu espírito, que pensavam assim dentro de si mesmo, versículo 8, o Espírito Santo revelou seus pensamentos a Jesus. Disse-lhe ele: por que razoais estas coisas em vossos corações? Isso deve ter sido assustador para eles. Eles não haviam dito aquelas coisas em voz alta, mas apenas pensado em seus corações. Aí Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: teus pecados te são perdoados? Ou lhe dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Apenas Deus pode perdoar pecados. E apenas Deus pode curar. Portanto, o ato de cura, o ato de conferir, de curar, confere legitimidade ao poder para perdoar pecados. Como já foi mencionado, eles estão para ficar face a face com a sua divindade. Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico. Ele fez tudo isso à vista de todos, inclusive dos céticos, principalmente à vista desses céticos, né? E ele disse: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Todos ali sabiam, inclusive os céticos, que aquele homem não podia pegar sua cama e carregá-lo, a não ser que tivesse realmente sido curado. Independentemente de admitir isso ou não,
eles sabiam também que apenas o poder de Deus poderia realizar tal transformação. Então, ele se levantou, tomou a sua cama, se levantou imediatamente, e a palavra de Cristo havia-o curado. E a gente vê, você está vendo na imagem aí. Então ele se levantou imediatamente, tomando o seu leito, saiu diante de todos, inclusive os céticos, de maneiras que todos admiraram. Não havia qualquer dúvida a respeito da cura. E glorificando a Deus, dizia: nunca tal temos visto. Nunca tal temos visto. Se isto inclui os céticos ou não, não somos informados. Logo após esta cura maravilhosa, esse perdão maravilhoso que Jesus realizou na vida desse homem, Jesus chama Mateus. E ele voltou a sair para o mar da Galileia. E quando Jesus sai para o mar da Galileia, aquela multidão já estava glorificando a Deus pelo feito do Senhor, pelo feito de Cristo. Então, quando Jesus sai, o texto diz que ele voltou a sair para o mar da Galileia, e toda a multidão vinha ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, Mateus, Mateus, o Evangelho de Mateus, filho de Alfeu, sentado na alfândega. Ele era um cobrador de impostos, uma abominação aos olhos de Israel. E Jesus lhe disse: siga-me. Isto não era um pedido, mas sim uma ordem. E levantando-se, o seguiu. E ele o fez imediatamente, respondendo à ordem do mestre. Seguiu. E logo após esse chamado de Jesus para Levi, Mateus, Jesus come com pecadores. E aconteceu que, estando Jesus à mesa em casa na casa de Mateus, de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam também à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Aqui representava uma reunião convocada por Mateus, claramente para celebrar o fato de ter sido chamado por Cristo, o Messias, o ungido de Deus, e ele estava deixando a profissão de coletor de impostos, odiado pelos judeus, pelos israelitas. Aí tinha muitos publicanos e pecadores que estavam à mesa junto com Jesus e seus discípulos, porque eram muitos. Eu tinha seguido, indicando que eles o aceitaram como Senhor e Mestre das suas vidas. Muitos publicanos estavam ali à mesa, junto com Jesus e seus discípulos. E eram muitos. Provavelmente eles tinham recebido a Cristo, aceitado a Cristo. Aceitado como seu Senhor, como Mestre das suas vidas. No versículo 16 diz que os escribas e fariseus, vendo que estavam comendo com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: muitos dos escribas e fariseus haviam ouvido falar que Mateus havia sido chamado, o que resultou em sua reunião. Desse modo, eles haviam ido verificar o que estava acontecendo, embora não tivessem sido convidados. Porque come e bebe com os publicanos e pecadores? Eles pensaram que ele cometia um grande pecado por ter se associado, se ajuntado, se reunido àquele tipo de gente. Na verdade, era o seu senso de autojustiça em ação. E ouvindo, Jesus disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médicos, mas sim os que estão doentes.
explica completamente a razão de sua presença. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Cristo era e é o médico dos pecadores, não seu companheiro. E seguindo, falando sobre o jejum, logo após essa reunião de Jesus com os publicanos, com os pecadores. Então, Jesus fala sobre o jejum. Cristo fala sobre esse importante instrumento que a gente pode usar. E os discípulos de João e os dos fariseus jejuavam e foram dizer-lhe a Jesus: por que os discípulos de João Batista, que estavam presos naquele momento, João Batista que estava preso naquele momento, e os dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Qualquer regulamento, o ritual citado na Bíblia, como o jejum, nunca deve ser considerado como sagrado em si, mas sim em relação ao que representa. E Jesus disse-lhes: podem porventura jejuar os filhos das bodas, quando o esposo está com eles? Enquanto tem consigo o esposo? Não pode jejuar. Jesus é um noivo. Aleluia. Mas virão dias em que o esposo lhe será tirado, o que ocorreu com a sua ascensão, sua subida ao céu. Então naqueles dias jejuarão. O jejum ajuda a cada crente de diversas maneiras, mas a maior delas é em relação àquilo que é simbolizado pelo jejum. Em suma, o jejum é um modo de afirmar que as coisas não estão certas e assim continuarão até que Jesus volte novamente. Portanto, pelo menos em parte, o jejum é uma súplica para que ele volte logo. Volte logo, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém põe um remendo de tecido novo em vestido velho. Desta maneira, o mesmo remendo rompe o vestido velho e a ruptura se faz maior. O novo tecido simboliza a nova ordem que Cristo introduziria, a nova aliança. Não faria parte da antiga ordem, que havia sido abolida, mas seria completamente nova. Louvado seja Deus. Tentar misturá-la, como ele afirma, não daria certo. Infelizmente, a maioria dos cristãos modernos estão tentando misturá-lo à velha ordem com a nova ordem de Jesus. Conscientemente ou não, estão fazendo isso. Nem ninguém põe vinho novo em odres velhos. Desta maneira, o vinho novo rompe os odres e se derrama, e os odres se perdem. O vinho novo deve ser posto em odres novos. É o mesmo princípio do novo tecido, porém dito de maneira diferente para enfatizar esta verdade. Ninguém põe vinho novo, a nova aliança, em odres velhos, na velha aliança. Desta maneira, a nova aliança rompe os odres e se derrama, e os odres se perdem, pelo menos é o que eu estou entendendo desse texto. E o vinho novo, a nova aliança, deve ser postos em odres novos, em vidas novas. Falando sobre o sábado. E aconteceu que, passando eles pela seara, deveria ter sido traduzido como campos de cevada, de trigo, pois à luz de nosso conhecimento de hoje, sabe-se que não havia milho no Oriente Médio, ou na Europa, naqueles tempos, nos dias de sábado. E seus discípulos, caminhando, começaram a arrancar espigas, talos de cevada, ou trigo. Então os fariseus lhe disseram, em grego isso significa que eles o seguiram, provocando sobre o assunto: ei, por que fazem no sábado o que não é lícito? Eles argumentaram que os discípulos estavam violando a lei de Moisés ao arrancar e comer o grão no sábado. Em Deuteronômio 23, versículo 24 e 25, isso é afirmado de outro modo. E Jesus lhe disse, ele
Poderia ter citado Deuteronômio, mas em vez disso ele citou 1 Samuel capítulo 21. Ele os faria jogar o seu próprio jogo. Nunca lesse o que fez Davi quando em necessidade teve fome? Ele ele e aqueles que estavam com ele. Ele lhes mostrava a futilidade da religião e da cerimônia quando não havia nenhuma mudança no coração. Como entrou na casa de Deus, Davi, sendo Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, a não ser aos sacerdotes, e deu também aos que com eles estavam. Davi não era um sacerdote, portanto, segundo a lei, não podia comer aqueles pães do templo. Entretanto, ele sabiamente julgou que uma lei que proibia o leigo de comer aquele pão, como de fato proibia, deveria ceder lugar a uma lei de necessidade e natureza, como de fato fazia. E disse-lhes: a construção original contém a ideia de que Jesus disse essas coisas repetidas vezes. Foi preciso conversar um pouco para que eles entendessem a ideia que havia sido distorcida por conta de uma teologia distorcida. O sábado se fez por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para servir ao homem, não o homem para servir o sábado. O sábado era um dia de descanso. Foi um dia criado para assinalar o repouso espiritual que viria em Cristo. Assim que o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. E com essa declaração, Cristo afirmou: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, o ungido de Deus. E aqueles líderes religiosos sabiam que ele dizia. Esse foi o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Até o próximo capítulo, que é o número 3.